Quero compartilhar com você uma palavra. Eu dou o título para essa palavra de Meu lugar é na presença de Deus. Amém? Seu lugar é na presença de Deus? Amém. Temos um caminho para percorrer, não é verdade? Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, passarmos pela vida nos traz esse convite. Você precisa caminhar por esse caminho. E Jesus é esse caminho. O livro de Salmos é muito bonito. Eu não sei se você sabe, mas do Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos são entoados nas caminhadas das famílias quando subiam ao monte para adorar a Jesus em Jerusalém. E esses 15 salmos, eles são conhecidos como canção de degraus, como canções de peregrinação, subidas ou cânticos de romagem. O texto original significa cântico gradual. E essa peregrinação, esses salmos eram entoados 3 vezes ao ano, na festa de Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Embora a ordem dos textos não tenha sido proposital, este pequeno inário que a gente tem, e existem diversos louvores do Salmo 120 até o Salmo 134, entre outros, demonstra uma graduação, demonstra uma espécie de, entre aspas, uma escada até o monte onde eles adoravam a Deus. A geografia de Israel ela é uma geografia totalmente montanhosa, ela é extremamente montanhosa, o que exigia várias paradas no caminho. Imagina você fazer uma peregrinação, um monte de montanha, você tinha que fazer algumas paradas. O Monte Sião era onde estava o templo. O templo, para você ter uma ideia, ele ficava a 735 metros acima do nível do mar. Era algo bem alto. Não sei se você sabe também, mas a região ali onde está o Mar Morto, ela está a mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Então os caminhantes, imagina, você precisava ser preparado para caminhar uma caminhada daquela. Na nossa vida a gente também passa por uma caminhada, a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje. E na nossa caminhada, você pode concordar comigo, existem muitas dificuldades, existem muitos problemas, mas o quê? A gente não pode parar. Precisamos continuar olhando para cima, precisamos continuar em busca da nossa maior alegria. E qual é a sua maior alegria? O dia da minha maior alegria vai ser que eu cruzar o portão do céu, os portões celestiais, e Ele dirá para mim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Quantos esperam por esse dia? Amém, glória a Deus. Às vezes parece muito pesado continuar, né? Mas a gente nunca pode desistir. E eu pergunto para você, como que você tem caminhado? Como tem sido a sua subida até essa região celestial, até o dia que você vai ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O Salmo 120 começa como um clamor ao Senhor. O primeiro cântico de peregrinação começa como uma oração pedindo ajuda de Deus. Deus, me ajude nas caminhadas difíceis, me ajude nas angústias da minha vida. E ele também pede uma proteção dos perigos da caminhada. A nossa caminhada deve começar com o quê? Qualquer coisa que você deve fazer na sua vida, você deve fazer o quê primeiro? Antes de qualquer coisa? Orar. A nossa caminhada diária deve iniciar com a oração, buscando a face de Deus. Deus, isso é do Senhor? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu vá para lá? O Senhor está no meio disso? O Senhor está na frente disso? Ei, comece tudo que você tiver que fazer orando. O Salmo 121, ele diz, olhando para os montes. Quando eles chegavam à estrada e eles avistavam as montanhas, os viajantes se preocupavam com os assaltos e os perigos daqueles lugares. Eles não sabiam o que havia além das montanhas, mas a confiança em Deus era a certeza de que tudo daria certo para eles. A gente precisa também aprender a viver pela fé, amém?
A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Deus é bom, eu sei que o meu Deus é o fiel. Não olhe para os empecilhos, não olhe para as situações, está acontecendo isso. Olhe para Deus, olhe para o potencial que o seu Deus tem, e Deus nunca vai te abandonar. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para a sua fé, olhe pela fé, amém? O Salmo 122 diz sobre a alegria de ir para a casa de Deus. A caminhada ainda estava no começo aqui. As famílias vão se encontrando à medida que os caminhos se unem, e todos se alegram pela ideia de ir até a casa de Deus, de ir até o lugar onde eles adoravam a Deus, que era o Monte Sião. O ambiente era de alegria, a vontade de chegar a esse Monte Santo animava essas pessoas, e nós como igreja devemos também nos animar nessa caminhada. Gente, nós estamos levando pessoas a esse lugar também. Cada dia entra alguém aqui que não conhece ainda o amor de Deus, e nós juntos podemos apresentar esse amor de Deus, e nós juntos podemos caminhar até a nossa mansão celestial, amém? Quando recebemos essa alegria do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos convenceu e nós dissemos, eu quero viver por esse caminho, eu quero viver para Jesus, a gente precisa transmitir essa alegria para as outras pessoas e viver nesse ambiente alegre, porque nesse ambiente feliz, nessa unidade de igreja, a gente fica fortalecido para continuar, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ei, meu irmão, se alegre na presença de Deus, amém? O Salmo 123 fala sobre olhar para o céu. A jornada, como você sabe, passa por lugares sombrios. A jornada desses peregrinos, dessas pessoas, passavam por lugares profundos. Mano, desculpa, gente, o solo é rochoso, muito quente durante o dia e muito frio à noite. Mas todos olhavam para o quê? Todos olhavam para cima. Eles contemplavam a beleza dos céus. Ou seja, para mim é um carinho de Deus dizendo para aqueles homens, eu estou com vocês, eu estou aí com vocês. A gente não pode ficar olhando para trás, a gente não pode ficar olhando para as dificuldades, senão o que acontece? A gente desanima, a gente fica olhando, o problema aqui, minha dor aqui, não sei o que. A gente precisa prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Ei, olhe somente para Deus, porque olhando somente para Deus os problemas ficam para trás, amém? O Salmo 124 fala sobre agradecimento pelos livramentos. Durante a longa caminhada, o povo ele recebe diversos livramentos de Deus. O deserto é um lugar de quê? O deserto é um lugar de... alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Se você já viu algum filme, do nada acontece alguma coisa. E o deserto é lugar de fera, o deserto é lugar de serpente, o deserto é lugar de espinho. Aconteciam muitos assaltos naquela época nos desertos. A murmuração, meu irmão, só vai atrasar a sua caminhada. A murmuração só vai atrapalhar a sua vida com Deus. A Bíblia diz, você vai ter problema, vai ter situação difícil. Se você ficar murmurando, se você ficar lamentando, só vai atrasar a sua vida, só vai atrasar aquilo que Deus tem para você. Diga, como em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ei, Deus sempre está cuidando de você, Deus sempre está cuidando de nós. Pare um pouco de reclamar e comece a agradecer a Deus, amém? O Salmo 125 fala sobre a declaração de confiança. Vendo de longe as fortalezas da cidade, no alto do Monte Sião, as pessoas ficavam admiradas com tamanha grandeza daquele lugar. Tudo aquilo era muito suntuoso para simples camponeses que estavam indo até lá, mas eles sabiam que a sua maior proteção não estava naquele lugar, não estava naquela fortaleza. A sua maior proteção estava em Deus. Deus está ao nosso redor nos protegendo. O amor de Deus é maior que qualquer montanha que possa vir ao seu lugar. A única garantia que você tem é a sua fé na palavra de Deus. Ei, confie em Deus acima de tudo, confie em Deus acima de qualquer outra coisa. O Salmo 126 fala sobre o consolo para as dificuldades. O povo se lembrava do tempo que eles caminharam junto pelos desertos, saindo do Egito em busca de Canaã.
E eles se alegravam por estarem caminhando juntos novamente. Eles já tinham chorado muito e agora eles viviam em alegria, o que nos mostra mais uma vez a importância de vivermos em unidade, a importância de vivermos unidos em Cristo. Em sua caminhada, aquele povo, sempre que passava por uma dificuldade, o Espírito Santo ajudava. Meu irmão, toda a sua caminhada, o Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo, ele é o seu consolador. Jesus, ele prometeu para mim e para você, lá em Apocalipse, ele vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. O Senhor te consola sempre que você precisar. O Salmo 127 fala sobre proteção para a família. Durante a viagem, todos pediam proteção das suas residências e cidades que eles deixavam para trás. Eles também cuidavam dos seus entes queridos no meio de uma multidão de pessoas. Eles temiam perder alguém, como aconteceu com Maria e José quando perderam Jesus no retorno de uma viagem como essa. A família e todos que nós amamos são fonte das nossas maiores preocupações, mas a gente deve confiar em Deus, sabendo que Ele cuida da sua casa. Se você está aqui hoje, Ele está lá cuidando da sua família. Se você está aqui hoje, Ele está lá cuidando dos seus filhos. Se você está aqui hoje, Deus, Ele está lá cuidando da sua casa, amém? Sua família está nas mãos de Deus, confie nisso, amém? O Salmo 128 fala sobre a oração pela família. As caravanas familiares às vezes estavam completas, com todos os idosos, crianças e gestantes. Isso era um sinal da bênção de Deus, levando toda uma geração para adorar a Deus. A prática de adorar a Deus em família era algo natural para aquele povo. Meu irmão, a gente precisa resgatar esse hábito na nossa família também, na nossa casa. Marido, esposa, ore juntos. Marido, esposa, ore com seus filhos, ore com a sua família, junte eles pelo menos uma vez na semana. Vamos fazer uma oração. Quero orar, quero abençoar a sua família. Meu irmão, abençoe a sua família. Ore pela sua família. Comece com o seu exemplo. Eu disse na semana passada que eu comecei a orar porque eu via os meus pais orando todos os dias. Eu falava, eu preciso fazer isso também. Por que eles fazem isso? Ore, abençoe a sua família através da oração, amém? O Salmo 129 fala o louvor pela libertação. Mais uma vez, os peregrinos agradeciam pelos livramentos que eles receberam durante toda a sua vida e sua história como povo de Deus. Meu irmão, Deus quer libertar a sua vida através da palavra dEle. Não existe coisa pior do que ser preso. Em nossa caminhada com Deus, a gente é liberto. E eu digo ser preso, não só ser preso numa cadeia, mas já pensou você se sentir preso mesmo livre? É horrível. Deus, Ele te liberta. Deus, Ele te livra de qualquer condenação, de qualquer peso. A gente é liberto pela palavra de Deus. E louve a Deus porque você é livre. Louve a Deus porque você tem essa liberdade. Amém? O Salmo 130 fala sobre uma oração de intimidade com Deus. À medida que se aproximavam de Jerusalém, mais eles sentiam a presença de Deus. Cada pessoa começava a se preocupar com os seus pecados, iam pedindo perdão, eles se lembravam de coisas e eles iam pedindo perdão, oferecendo sacrifício a Deus. O clima era um clima de contrição, era um clima de arrependimento. Meu irmão, a gente precisa se humilhar diante da presença de Deus. A gente está hoje aqui num lugar santo, num lugar da presença de Deus. A gente está aqui na casa de Deus. O pecado não pode ser normal para você, o pecado não pode ser de boa para você. Você precisa chegar a esse lugar e se sentir arrependido, se sentir contrido de ter feito algo errado, algo que ofende o caráter do seu Deus, reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e para te purificar de toda injustiça. Busque o arrependimento dos seus pecados, não se conforme com os seus pecados, não se conforme com algo, não se conforme com o pecado não pode ser normal nas nossas vidas, amém? O Salmo 131 fala sobre a entrega do coração. A reflexão sobre a vida continua na caminhada. Todos já estão pensativos, emocionados por estarem chegando ao templo de Deus. E esse Salmo 131 ensina a sermos humildes na presença de Deus. Como Jesus, Ele se entregou totalmente, Ele se entregou por completo a nós. O que Ele espera é que nós nos entreguemos também por completo
a Ele, dedicar a nossa vida ao Senhor, dedicar a nossa vida com todo o nosso coração. O nosso coração não foi feito para acumular rancor, o teu coração não foi feito para acumular ansiedade, o teu coração não foi feito para acumular coisa que fizeram contra você. O seu coração foi feito para adorar a Deus, para louvar a Deus. Entregue ele a Deus, enche o seu coração de amor e deixe essas coisas para trás, meu irmão. Olhe para Deus, foque em Deus. O seu coração foi feito para adorar a Deus, o seu corpo foi feito para adorar a Deus, a sua vida foi feita para adorar a Deus. Entregue a sua vida a Ele, louve a Ele com todo o seu coração, amém? O Salmo 132 fala sobre a confiança nas promessas. As palavras de Deus eram faladas o tempo todo, andando pelo caminho. Em oração eles clamavam a Deus pelas promessas, pedindo que elas se cumprissem em suas vidas. Como o eunuco que voltava de Jerusalém meditando nas Escrituras. Meu irmão, a gente deve sempre buscar a palavra de Deus, se encher dessa palavra. Mesmo que as dificuldades sejam grandes, nunca se esqueça que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tudo pode mudar, mas as promessas de Deus, elas permanecem sobre você. Basta você querer percorrer esse processo, esse caminho. Confie nas promessas de Deus. O Salmo 133, mais uma vez, fala sobre algo muito importante: a comunhão com os irmãos. Já no alto do monte, entrando em Jerusalém, todos estavam juntos para celebrar a Deus. Ao ver a multidão reunida, os sacerdotes ministrando óleo na cabeça daquelas pessoas, olhando os montes abaixo, olhando o orvalho que descia escorrendo, tudo isso era motivo de alegria, porque aquelas pessoas estavam juntas, elas estavam unidas buscando a Deus. Deus não fez você para viver sozinho, Deus fez você para viver em comunidade. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que privilégio nós temos aqui de estarmos juntos, se reunindo. A comunhão entre os irmãos é o lugar onde Deus ordena a sua bênção, porque aqui é o lugar da casa de Deus. Não perca a sua comunhão com a igreja. E o último salmo, o Salmo 134, fala sobre a adoração na casa de Deus. Chegamos então ao templo, todos estão juntos adorando a Deus. Já é noite e muitos estão louvando com as mãos erguidas. A caminhada foi longa, mas a caminhada valeu muito a pena. A razão de viver de cada um de nós é para adorar a Deus. Meu irmão, vai chegar o grande dia que você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Nada mais pode nos realizar tanto como louvar a Deus. Se você entendesse o privilégio que você tem de levantar suas mãos, adorar a Deus, você ia entender o quanto Deus ele fica feliz com o louvor dos seus filhos. Louve a Deus. Está difícil, louve. Está encrencado, louve. Está ruim, louve. Está bom, louve. De qualquer jeito, louve. Não existe maior prazer do que senão adorar a Deus, amém? Continue subindo, continue se alegrando de Deus. A gente precisa ser persistente até alcançar a bênção, até alcançar o dia que a gente vai ouvir aquilo da boca do Senhor. Eu anseio por esse dia, eu espero por esse dia, que você possa ansiar e esperar por esse dia até o fim, amém? Persista para ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, amém?